A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 17 toneladas de maconha em Minas Gerais, isso em 2023. Esse montante representa um aumento de 23,73% de apreensão da droga, isso em comparação com o ano anterior, 2022. Para falar um pouco mais sobre essas operações nas rodovias federais, o Rock News conversa agora com o porta-voz da PRF-MG, inspetor Aristide Júnior, que está na ponta da linha com a gente. Boa tarde, inspetor, bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo, inspetor. Segurança nas rodovias, hein? Quando a gente tem as drogas saindo das ruas, né, saindo das estradas, a gente tem uma queda na criminalidade. A PRF fazendo um belo trabalho em 2023, hein, inspetor? A instituição vem se aprimorando a cada ano, com a criação de grupos táticos, com treinamento constante do efetivo, a criação dos canis disseminados, espalhados pelo país, e também fazendo um trabalho com a área de inteligência, ou seja, hoje em dia as informações são muito mais precisas, chegam com uma rapidez muito maior. O fato de sermos uma polícia de âmbito federal acaba contribuindo, porque a informação ela é disseminada com uma rapidez muito grande, então muitas vezes aquela droga que não foi pega na fronteira, nós conseguimos fazer a apreensão nos estados que estão situados dentro do país, né, na região mais central, ou seja, então é um trabalho constante, porém é um trabalho de gato e rato, né? É a gente correndo atrás, tentando se aprimorar, os traficantes da mesma forma, mas há motivo a se comemorar, porque toda vez que há um aumento nas apreensões, e como você disse bem, significa dizer que essas drogas não vão chegar nas ruas, então nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes vão ficar livres dessa tormenta que é a droga circulando dentro de cidades, escolas e demais locais. Júnior, prazer falar com você aqui no Rock News, a gente acompanhando então essas apreensões, né, e falando desse aumento, 23,73%, e sim um fato a se comemorar. E o que você atribui também essa alta, até no próprio trabalho da PRF? Você citou aí, por exemplo, a inteligência, né? A gente tem hoje mais recursos para poder fazer essa investigação, para poder fazer essa interceptação, e como é que isso acontece também com esses agentes na prática? Como é que fica essa organização da polícia? Bom, nos últimos anos, esse crescimento foi significativo, esse crescimento de apreensões, não só de maconha, mas em relação às demais drogas também. Como funciona? Há alguns anos, cerca de 5, 6 anos, a PRF entendeu que deveria investir em alguns grupamentos mais especializados, algumas equipes mais direcionadas para esse trabalho de combate à criminalidade, seja ela em qualquer tipo de modalidade, seja de drogas, assaltos, também crimes ambientais, ou seja, nós temos uma atribuição, um leque de atribuições muito grande, porque tudo acaba passando pela rodovia. Então nós começamos criando esses grupos táticos. Esses grupos passaram por inúmeros treinamentos em sala de aula e também em loco, ou seja, nós pegávamos esses grupos e encaminhávamos esses colegas para regiões de fronteiras, onde já existia uma expertise muito grande por parte dos policiais, que diuturnamente trabalham com essa atribuição de localizar drogas no país. Então, começamos a investir desses grupos táticos. Então, quando esses de origem, eles pegavam esse conhecimento adquirido e começavam a disseminar para os demais colegas. Começamos a repassar conhecimento a todos que inicialmente eram os principais responsáveis pelas apreensões. A partir do momento que eles começaram a repassar o conhecimento, outras equipes começaram também a conseguir obter êxito em apreensões. Outra foi a criação dos canis. Os cães são muito eficazes no combate ao tráfico de drogas e até em outras situações, tráfico de munições, por exemplo. Então, a chegada também um diferencial, um marco diferencial para o combate ao tráfico de drogas. Por quê? Porque eu tendo um bom cão, eu solto esse animal dentro de um bagageiro de ônibus, por exemplo, ele vai localizar a droga com uma facilidade que o ser humano não teria. Eu teria que abrir cada mala, então o cão localiza com uma rapidez muito grande.
Então foi um outro fator também que contribuiu bastante. Mas eu acredito a melhoria significativa das apreensões ao trabalho de inteligência, um trabalho de monitoramento, um trabalho de troca de informações entre áreas de inteligência da PRF e também de outras forças policiais, ou seja, as inteligências de diversos órgãos de segurança conversam entre si, então a informação flui e com base nessas informações cada vez mais precisas, repassadas pela nossa área de inteligência, o trabalho do policial na ponta, que é aquele policial que está lá na rodovia, fica muito mais facilitado. Eu diria assim, fazendo uma comparação bem didática, antes eu tinha que pescar no mar. Agora, às vezes, eu consigo pescar numa piscina, às vezes, em algumas situações, até num aquário. Ou seja, restringe bastante o leque para que a inteligência dá informação, às vezes, tão precisa que eu já sei até qual carro eu devo parar, ou qual carro é suspeito, qual veículo merece uma atenção especial, ou até quem é ocupante de determinado veículo que merece ser verificado. Então, ou seja, a informação transformou-se num grande diferencial para que nós pudéssemos alcançar o êxito dentro de todo esse conjunto de fatores que eu expliquei. O inspetor Aristide Júnior, porta-voz da PRF, conversando com a gente hoje, falando de apreensão de drogas nas rodovias mineiras, nas BRs mineiras. Foram 17 toneladas de maconha, isso só no ano passado, uma alta de 23% ante 2022. Inspetor, falar um pouquinho sobre as regiões. A gente, quando fala de tráfico de drogas, tem que ficar muito esperto com as fronteiras, né? Que a gente tem aquela fronteira entre os estados e a operação da PRF, de certo, focada também em algumas regiões estratégicas nessa malha viária, nessa malha rodoviária nossa que é gigantesca. Eu te pergunto, com esse balanço do ano passado em mãos, quais são as regiões mais críticas, quais são as regiões onde houve um maior volume de apreensões, inspetor? Lucas, como eu falei antes, esse trabalho é um trabalho de gato e rato, né? Sim. Então, em determinado ano, alguma rodovia acaba se destacando. Aí, na hora que a criminalidade nota que o policiamento foi direcionado para aquela região, eles migram. Então, é um processo de constante migração. Exemplos, a Fernão Dias, durante alguns anos, era o nosso foco principal, onde realizamos as maiores apreensões. Quando chegava no ano posterior, a droga já migrou para a BR-116, para a BR-365, no Triângulo Mineiro. Então, como é que funciona? A criminalidade, ela também vai estudando os passos da polícia. Eles também têm uma área de inteligência. Ou, às vezes, eles colocam pessoas que fazem a escolta dessa droga que vão monitorando a movimentação da polícia. Então, hoje em dia, não há como se afirmar efetivamente qual é o local onde vai ser mais possível achar essa droga. Na realidade, não. Esse processo está sempre migrando, eles estão sempre mudando as rotas, as formas de se fazer o tráfego também, ou seja, teve anos anteriores que nós conseguimos fazer grandes apreensões. No ano seguinte, a hora que a criminalidade notava o prejuízo que eles tiveram com as apreensões, eles passaram, por exemplo, a migrar para o tráfico em pequenas quantidades dentro de ônibus de linhas regulares. Então, nós tivemos muitas pequenas apreensões, inclusive nesse último final de semana agora, foram praticamente 3 apreensões de 100 quilos de maconha com passageiros de ônibus ou dentro de carros. Então, ou seja, é um processo que vai se alternando a cada instante. Então, se a criminalidade nota que em uma determinada região, a PRF já descobriu que aquela região merece uma atenção especial, eles migram. E muitas vezes até para rodovias estaduais. Então, nós temos uma parceria muito boa com a Polícia Rodoviária Estadual, Sim. que é da Polícia Militar. Então, já teve situações que nós sabíamos, eles saíram do trecho federal e migraram para o trecho estadual. Nós repassamos a informação e a Polícia Militar Rodoviária conseguiu fazer a apreensão de mais de 1 tonelada de drogas. Então, ou seja, é sempre um trabalho de gato e rato. Mas, geralmente, a BR-381 tem um destaque, principalmente agora no tráfico de drogas em ônibus coletivos. As pessoas estão fazendo o seguinte agora, elas pegam a droga na fronteira, embarcam em ônibus e vão tentar levar essas pequenas quantidades, às vezes nem não tão pequenas assim, mas 100 quilos de maconha, 200 quilos, aí pegam passageiros que teoricamente estariam acima de qualquer suspeita, embarcam em um ônibus de linha regular, muitas vezes em São Paulo, com destino geralmente ao Nordeste, mas também já pegamos drogas vindo aqui para Betim, para Contagem, para Belo Horizonte.
E aí essas pessoas embarcam em ônibus, e por isso que aí a importância do canil, porque nós trabalhamos, a hora que você solta o cachorro dentro desse bagageiro, ele vai localizar, ou às vezes dentro do próprio veículo. Então, ou seja, é a criminalidade tentando ludibriar a fiscalização e a fiscalização tentando se aprimorar cada vez mais para fazer esse combate. Nós temos veículos com compartimentos cada vez mais modernos para fazer o transporte das drogas. Muitas vezes esses traficantes alugam, pegam carros de locadoras, transformam esses veículos para que eles possam transportar droga, porque eles sabem que se esse veículo for apreendido, eles não vão ter perda nenhuma. A perda fica por conta da locadora. Ou seja, são muitos detalhes e muitas minúcias que no dia a dia também nós vamos aprendendo e descobrindo. E cada vez que um colega descobre algum fato novo, essa informação é repassada para todo o efetivo, em âmbito nacional, inclusive, para fazer esse trabalho. Então, teve anos que a Fernão Dias foi o principal foco de apreensões. Já ano retrasado, ano passado, a BR-365 na região do Triângulo Mineiro, Patos de Minas, Uberlândia, às vezes Montes Claros, que não era uma rota de droga, transformou-se, inclusive em Montes Claros, fizemos grandes apreensões. E nada impede que também eles mudem esse ano, porque a hora que nós divulgamos esse aumento nas apreensões, com certeza a criminalidade vai tentar arrumar uma nova rota, um novo trajeto, mas para isso temos o nosso treinamento e a área de inteligência que vai se aprimorando a cada dia e a informação vai fluindo. E quem sabe agora, em 24, possamos ter números melhores ainda. Ô, Júnior, é comum que essas apreensões também sejam frutos aí, né? Claro, sem descartar o trabalho da inteligência, mas da denúncia de cidadãos, e se sim, como é que faz para denunciar? Perdão, Carol, falhou. Se é comum a gente ter, né, essas apreensões frutos também das denúncias de cidadãos, e se sim, como é que a pessoa, se ela tem alguma informação, como é que ela faz essa denúncia? Tá, não é comum, a denúncia não é comum. Inclusive, algumas vezes já recebemos até algumas denúncias falsas, às vezes por pessoas que têm algum tipo de mágoa ou ressentimento com outras. Não é um procedimento comum a denúncia. Claro, há possibilidade de fazer denúncia? Nós temos a ouvidoria, nós temos o número 191, que na realidade é um número de emergência, mas se for uma informação precisa, nada impede que a pessoa faça essa denúncia, não precisa se identificar, e nós vamos realmente tentar avaliar. Mas nessas grandes apreensões, nessas apreensões cotidianas, é muito raro que nós tenhamos algum tipo de denúncia. As denúncias acontecem mais para situações de infrações de trânsito ou de acidente, às vezes até porque as pessoas fiquem com receio de fazer a denúncia, mas essa denúncia pode ser feita através da nossa ouvidoria ou através do nosso número de emergência 191, que é em todo o país, só pedindo que seja utilizado com prudência e com responsabilidade, né? Porque quando você monta uma operação dessa, às vezes se empenha um efetivo muito grande, você muda praticamente toda a circunstância de atuação de uma equipe, por exemplo. Então, às vezes eu tenho que deixar uma equipe específica para uma determinada situação, então eu perco praticamente aquela equipe na parte de fiscalização de trânsito ali. Então, ou seja, são situações que a gente dá uma atenção muito grande, mas que às vezes, se a denúncia for falsa, e isso acontece também até com o intuito, às vezes, de tentar fazer com que a PRF empenhe uma equipe numa denúncia falsa com o intuito de passar algo maior. Até para receber essas denúncias, nós temos que fazer um estudo, porque já aconteceu muito. As pessoas, às vezes não só para drogas, mas para algum veículo irregular, por exemplo, a pessoa faz uma denúncia sobre um determinado veículo, você vai fazer a abordagem e esse veículo não tem nada, e nesse espaço de tempo passa algum outro veículo em situação irregular. Então, até para se receber as denúncias, nós temos que fazer uma análise. Jogo de gato e rato, amigo. PRF com uma apreensão recorde aí de maconha nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. São 17 toneladas apreendidas em 2023, 23% a mais do que no ano anterior. Que 2024 seja melhor, e vai ser. Com esse aparato gigantesco que vocês têm, inspetor, com essa tecnologia e inteligência. Essa inteligência que não supera aí, que na verdade não fica atrás da bandidagem